Estamos começando mais um podcast Desperta Brasil. Queridos, hoje vamos com um tema. Eu estava de madrugada em casa lendo, Deus me deu uma palavra, um tema para você, para mim, é claro, para todos nós, e que está em Jeremias 3,14. Hoje não tem entrevistado, né, infelizmente, ou felizmente. Eu quero dizer uma coisa, esse podcast, ele é feito para você. Eu era da rádio muitos anos atrás, né? E Deus tocou no meu coração fazer o podcast. Quando Deus tocou, ele vai fazer alguma coisa. A palavra diz que em Isaías 55:11, né? Que a palavra, eu sempre falo sobre isso, a palavra de Deus não volta vazia, antes faz aquilo que o apraz e prospera naquilo que ele enviou. Então eu creio que Deus tem algo para você, para mim, e que você possa sentir a presença de Deus. O único que pode mudar a sua vida é Deus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, né? Ele e o Pai estavam juntos, né? Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então Jesus disse isso, há vários caminhos, não, existe só um caminho. E esse caminho é Jesus. Não tem como. A palavra diz em Romanos 3,23, todos pecaram e foram destituídos ou separados da glória, ou separados de Deus, né? Mas eu não pequei, Adão pecou e tal, meu querido. Nós pecamos à semelhança do pecado de Adão. Então todos nós já nascemos já, né, longe de Deus. Mas Deus enviou o Espírito Santo, inaugurou a igreja, em Atos 2 ali, houve uma descida do Espírito Santo, uma promessa de Joel 2,28, que ele diz, onde derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Então, a glória de Deus está sobre a terra. Então, Deus ele quer falar com você, mas talvez nós nos ocupemos de tantas coisas e não ouvimos Deus. Então precisamos, é tempo de ouvir Deus. Nós temos visto agora aí uma tragédia realmente terrível na Venezuela. Não estou vendo muito porque realmente tem hora que o emocional não aguenta, né? A verdade é essa. A pessoa pensa, você é pastor. Meu irmão, pastor é um homem como você. De repente você é até mais forte que eu emocionalmente falando. Então, nós somos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém. Deus não olha cargo, ele olha como você faz a obra dele, né? Qual a sua motivação. Então, eu peguei aqui em Jeremias 3,14, hoje eu quero falar, Deus quer falar com aqueles que se afastaram dele, correto? Aqueles que abandonaram a fé, apostataram, né? Aí a pessoa, não, mas eu me afastei por causa do pastor, ou do irmão, não, mas não existe motivo, né? Não existe motivo. Então diz assim, voltar, eu estou há 34 anos, nunca me afastei de Jesus, né? Alguns lugares onde eu vi que começou a fazer uma pregação meia que eu não concordava, porque eu leio muita palavra, tenho conhecimento, né? E muitos são destruídos por falta de conhecimento. Essa é a realidade. Então você tem que ter conhecimento, porque aí você fala amém, amém, assim seja, né? Você está concordando. E nem tudo pode se concordar do que se fala. Se eu falar alguma coisa que você que está do outro lado, aí se você não concordar, pode falar no, né? Dá o like aí, comentar no chat, né, filha? Que fala, né? Hein, psiu? Fala aí no chat que fala. Se a pessoa quiser, é no chat mesmo, tá vendo? Eu sou cru, tá? Eu venho também, né? Mas não parei de fazer a obra de Deus. Então não tem motivo. Eu tô coroa, tô fazendo a obra, pô. Negócio não posso parar. A gente velho não tem que dar fruto. Correto? Diz assim a palavra em Jeremias 3,14. Voltai, ó filhos apóstatas. Né? Diz o Senhor, pois eu estou casado convosco. A palavra começa um pouco forte, né? Voltai, ó filhos. O que quer dizer isso? Você é filho, cara. Você se afastou, mas você ainda é filho de Deus. E Deus está te esperando, né? Diz o Senhor, pois estou casado convosco, e vos tornarei de uma cidade e dois de uma família, e vos trarei para mim de volta. Então, querido, eu creio que você, quando saiu, você que teve uma experiência com Deus real, eu vou à igreja, não estou falando de ir à igreja, estou falando de você ter uma experiência real, você que pregava, você orava de enfermo e era curado, tá lembrar disso? Você que está do outro lado aí, pô, coloca e dá um like, por favor, tá, queridos? Então ele diz assim, volta. Ele diz assim, eu vos darei
Jeremias 3,15 agora. Eu vos darei pastor conforme o meu coração, os quais irão vos apacentar, alimentar com conhecimento e entendimento. Então, a palavra de Deus, ela é decreto. O que Deus fala acontece. Deus disse, haja luz, né? Lá em Gênesis, ele começou a criação, haja luz e houve luz. Você imaginar estudar sobre o sol é algo muito forte, né? Então Deus está te chamando de volta, né? Eu vou entrar aqui na parábola do... Tá aqui, botei aqui no celular do filho pródigo, Lucas. Deixa eu ver aqui, para aí. Vamos fazer um programa bem tranquilo, sabe? Aquela coisa bem engessada. Não, uma coisa bem tranquila. Assim, ó, Lucas 15, 11, assim, disse mais. Jesus falando, e ele fala sobre uma parábola. Parábola é uma comparação, né? Disse-lhe mais, Jesus, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço, ele disse ao pai, dá-me a parte dos bens, né? E repartiu depois dos seus haveres. Pouco dia depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante, ou seja, longe do pai, bem longe. E ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer maneira. Eu não sei, você saiu da presença, como é que você está vivendo hoje? Ah, eu faço um culto uma vez por mês no hotel com a galera. Não, querido, não tem como. Nós temos que estar no corpo. Se você pegar meu dedo, está aqui meu dedo, né? E arrancar, ele faz o que? Ele apodrece. Então é a mesma coisa, a pessoa querer falar, ah, eu não preciso ir à igreja. Querido, nós precisamos estar no corpo. Igreja é o corpo de Cristo, tá? Cristo é o cabeça da igreja. Então, existe uma situação hoje que eu acho muito complicada, é pessoas fazendo culto, né? Uma vez por mês vai quando quer também, não tem compromisso. Então, Deus nos chamou para compromisso. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Às vezes, Deus permite que nós venhamos a passar dificuldade, necessidade, por quê? É no momento da dificuldade, da necessidade, a gente fala sobre temporal, sobre vento, passar ventos na vida temporais, para que nós nos aproximemos de Deus, para nós entendermos que sem Ele nada podeis fazer. Jesus falou isso em João 15, sem mim nada podeis fazer, amém? Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só, ele estava na condição favorável, ele pegou a herança do pai, ele estava com dinheiro, ele estava gastando poucão dinheiro, vivendo de qualquer maneira, o dinheiro acabou. Agora ficou quem? Ele com os porcos. Olha só que loucura. E ele queria, quando em determinado momento ali, ele estava com fome e começou a passar necessidade. Né? Eu estou lendo aqui. E desejava encher o estômago com a comida de porco, ou seja, o que o porco come? Hoje até o porco come ração, antigamente ele comia lavagem. Eu lembro que tinha um tio que criava porco, quem é da galera antiga sabe como é que cria porco, até a galera nova também sabe, né? Aí pegava aquelas comidas em várias casas, levava lá, comia estragado, o porco comia aquilo estragado. Então, ele começou, naquele momento, sentir fome, a querer comer lavagem, cara, né? Coisas que realmente não tem como, o estômago não vai suportar. Aí ele cai em si. 17 fala assim, ele cai em si. Quantos empregados meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, aí ele toma uma decisão. Hoje, você está no vale da decisão. Hoje, irmão, é a sua decisão. Deus espera que você tenha uma decisão. Ele está te esperando. Vamos ver, discorrer aqui na palavra que ele espera que você tome uma decisão, entendeu? Ninguém está livre de viver, acontecer essas coisas, mas nós estamos, eu creio que em Mateus 24 fala sobre o sinal dos finais do tempo, está acontecendo. Como eu falei no início, olha o terremoto agora, não sei, 5 mil mortos, não sei, eu não sei que é muita gente, né? Um sofrimento terrível, sabe por quê? Aí você vai ver o histórico da cidade, pessoas estão adorando demônios mesmo, sabe, gente? Nós estamos vendo um momento que nós temos que despertar. Por isso que o nome que Deus me deu
do podcast é Desperta Brasil. Aí quando você vê Desperta Brasil, dá uma conotação meio que política, não é? Desperta a igreja no Brasil, né? Eu podia botar Desperta a igreja, mas eu Desperta Brasil, que veio no meu coração, eu coloquei. Então, é despertar para Deus. O Brasil precisa despertar para Deus, entendeu? Então né, ele teve um start, poxa, puxa vida, lembrou o que ele vivia, né? Talvez você tenha vivido na casa do pai. Quantos enfermos você orou foram curados? Quantas pessoas você pregou, aceitaram Jesus? Quantas almas você levou para o céu e agora você está parado, sem fazer nada? E o que mais difícil, não é só fazer a obra, é a ausência do Pai na sua vida. Mas o Pai está o quê? Te esperando. Então ele fez o quê? Ele se caiu em si. Né? Ele caiu em si, mas levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E, isso aí ele pensa, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha só uma coisa. Pequei, aí entra a humildade. Eu pequei contra ti. Tem gente que, infelizmente, acontece determinadas coisas, porque nós vivemos, a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Você, na hora de semear, todos nós, na hora de semearmos, nós temos opção. Se você semear aquilo, vai plantar aquilo que semeou. Né? Por que o mundo está mal, gente? Vamos analisar? A semeadura não está boa, cara. Entendeu? Semeando discórdia, semeando ódio, sabe? Hoje, então, essa polarização aí tá terrível, né? Um ódio. Cara, nego bota a cabeça do cara, chuta, outro fala mal do outro, outro fala... Cara, e a Bíblia fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, né? Jesus fala ali através de João, que é o discípulo do amor, amai-vos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Então, quando a pessoa está longe de Deus, cara, tem pessoas até que vão na igreja e estão nessa vibe de ter ódio de um determinado partido político, de um determinado presidente. Está errado, cara. Então o mundo está cheio de ódio. Quem está semeando ódio? Se você semear ódio, você vai colher o quê? A mesma coisa. Então ele chega a um determinado ponto, ele diz, Pai, pequei contra o céu e contra ti. É igual Adão. Adão está no paraíso, né? Numa boa. Aí Deus toda tarde ia falar com Adão. Deus tem prazer, Deus fez o homem para andar com ele. Ele falou, Abraão, eu sou o Deus todo-poderoso, andas comigo, ser perfeito. Então Deus quer andar com você, quer andar comigo. Agora é uma escolha, você que fala assim, eu não quero, né? Em Apocalipse 3:20 diz, eis que bate a porta. Está falando com a igreja, tá? Não é com o ímpio, não. Eis que bate a porta. Se você abrir, cearei contigo e você comigo. Olha só a coisa linda. Ele bate a porta, cara. Tá? Nesse momento, o que ele está fazendo através da minha vida? Batendo a porta do seu coração. Né? Então vamos voltando lá para a passagem. Aí ele vai, o celular corre toda hora. Aí ele vai e diz assim, ó. Ele teve um momento que ele perdeu tudo. É quando o cara está com dinheiro no bolso, né? Está com saúde, aí que era o momento de buscar Deus, né? Que a tempestade vem para todo mundo, todas as pessoas passam tempestade. Você, se não passou, vai passar. Não é? Imagine lá de novo, Venezuela, que nem a tempestade, que não é um furacão, tornado, granizo, é loucura, né? Terrível. Aquilo lá é algo, só está de choque mesmo, sofrimento muito grande. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Ou seja, ele voltou, né? Ele viu que ele fez besteira. Estando ele ainda longe de seu pai, ouviu, encheu de compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, queridos. Ele falou para o pai, disse ao filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha só, ele está se achando indigno de ser chamado filho. Né? Nós vimos aqui, que eu falei aqui, ó, Deus fala aqui, filhos, ó filho, para Deus é filho, você é filho.
Ah, fulano está desviado. Não, você é filho. O pai está te esperando. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. O pai, em nenhum momento, falou: você errou, você fez, acusou ele de nada. Não, o pai só falou para trazer depressa a melhor roupa, porque o pai ama, cara. Deus te ama. Deus quer você, Deus não abre mão de você. Eu sempre falo nas pregações na rua, Deus não quer o que você tem. Primeira coisa, que o que nós temos não vale nada para Deus. Deus quer você. Você, nós somos importantes para Deus. Eu lembro de uma certa feita, eu estava na igreja de manhã saindo com meus filhos, faz muito tempo isso, né? E Deus mandou ficar na igreja. Falei: fica aí que tem uma obra para você fazer. Isso é o Espírito Santo, fala na mente, tá? Nunca ouvi Deus audível, não, só na mente. Mas tem que estar bem ligado. Aí eu fiquei. Eu estava com fome, eu entrei num bar, na Aroeira, né? Aí tinha um bar lá, entrei, pô, vou comer uma coxinha, era novo, hoje não posso comer coxinha, que, pô, não dá mais, né? Não é mais o organismo, é a mesma coisa. Aí sentei para comer uma coxinha e pedi um refrigerante. Eu estou comendo a coxinha, queridos, vocês estão me ouvindo, sério mesmo. Aí é fato, tá? Deus me colocou amor pelas pessoas, o amor dele pelas pessoas que estavam no bar bebendo. A minha vontade era beijar todo mundo, uma coisa que você tem que experimentar. A vontade era beijar todo mundo. Aí você imagina, por que Deus não acaba com tudo logo? Nós estamos, uma pessoa fala, estamos pior que o Sodoma e Gomorra, né? Tá tanta coisa, não tá louco o mundo? Fala, você pode botar no chat aí, pode escrever. Escreve aí, manda bala aí, me ajuda aí e dá o like, tá? Precisamos do teu like, porque eu tô fazendo esse programa aqui com minha finança mesmo, tá? Ontem, semana agora, consegui um amigo me ajudar, né? Tá bom? Aí, Deus está esperando você voltar, tá? Aí ele matou um bezerro cevado, né? Comamos, regozijemos, nos alegremos. Por quê? Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, o que a gente aprende com isso? Que vai chegar um momento, né, da nossa vida. Eu passei há 24 anos atrás por uma enfermidade, eu estava na igreja, tá? Uma enfermidade que eu falei, eu acho que dessa vez não tem jeito não, eu vou morrer, não tem jeito. Aí eu fiz um tratamento, fui para o Rio, fiquei 3 dias, tá? Num apartamento, e ali, aquela coisa toda, o cara entra um enfermeiro entra com uma caixa de chumbo com iodo radioativo. E eu tinha que tomar mais ou menos 100 ml, não lembro, com um canudinho. Ele falou assim, olha, você vai tomar, quando eu entrar, você vai tomar, botar dentro da caixa de chumbo e fechar. Você vê, um negócio que eu ia tomar, que ele, né, eu teria que fechar numa caixa de chumbo e ele sair. Aí depois de 3 dias eu ia fazer o exame. Então eu fiquei 3 dias que ninguém podia entrar. Fiquei sozinho. 3 dias e 3 noites, né? Como lá o Jonas, né? No ventre do grande peixe, lá no profundo abismo, né? E eu comecei a ler a Bíblia. Falei, vou ler o livro de Jó, né? Porque Jó foi um cara que sofreu bastante, né? A palavra diz lá que em Jó 1, que Jó era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Parece até que Deus é carrasco, tem prazer no nosso sofrimento. Não tem, cara. Porque ali Deus falou comigo, Jó queria se auto-justificar. Por isso que ele teve que passar aquilo. Tá? E eu passei essa situação. E de lá para cá, eu passei a ter mais dependência de Deus. Houve uma mudança muito grande, por quê? Eu pregava a palavra, eu cantava nas igrejas, Deus me usava para curar as pessoas. Eu trabalhei visitando o hospital 12 anos, terça e quinta, pregava na rua, pregava nas empresas. Mas quando eu ia no hospital, eu não sabia o que era ficar enfermo. Eu orava pelos enfermos, mas eu não entendi o que é ficar enfermo, cara. E quando você fica enfermo, o mundo desaba. Não é fácil, né? O homem, então, que é mais fraco, mulher é mais forte para essas coisas, né? O homem não gosta nem de médico, né? Eu tenho horror. Eu fui no médico hoje, inclusive, fui no médico hoje fazer os exames, né? Sentindo uma dor a semana aí toda aí, fiz exame e tal, estou esperando.
Mas então, queridos, você, Deus diz que você é filho, você é filha, tá? Faz como filho pródigo, toma uma decisão, volta pro pai, tá? Não é para o pastor, não, 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 para o pai. Amém? Deus diz assim, ó. Assim, Apocalipse 3:20 já falei, né? Deus não abre mão de você. Ele quer fazer uma festa hoje. Ele está te esperando. Amém? Quem quer fazer a festa? Deus. Queridos, eu sempre falo com Deus uma coisa, tá? E falo mesmo. Eu, esse ano agora, eu sou corretor de imóvel. Inclusive, a MS Corretores, que é a minha empresa, hoje é pessoa física. Eu falo MS, é Max Sander, eu e minha esposa, né? E a gente que está fazendo o programa. E eu falo com Deus, esse ano foi um ano muito bom. Macaé está bem, né? Macaé tem um crescimento demográfico muito grande. Eu acho que também, inclusive, é momento de pregar o evangelho na cidade, sair pelas ruas pregando. Amanhã eu vou pregar em frente à igreja, se não chover, óbvio, né? Toda quarta-feira eu estou em frente à igreja pregando. Parei por 3 meses, né? Dei uma paradinha, mas voltei a pregar toda quarta-feira. Pode passar na Etoncina, na minha igreja, o bispo, né? Eu vou até trazer semana que vem, vou convidar o bispo para vir aqui, o bispo Dário, né? Depois a bispa Elane Cristino, também vou convidá-la para estar conosco, que vocês já conhecem. Eu vou, inclusive, falar no podcast o dia que eles vão vir. A semana que vem, talvez, vou ver se o bispo possa vir, tá bom? Depois vem a bispa Elane Cristino. Gente muito fina, todos dois. Gente, sério mesmo. A igreja nossa são 1.500 membros por aí, muita gente para cuidar, mas estamos um trabalho muito lindo lá também, né? De evangelismo, de anjos da madrugada, e tem vários trabalhos. Ele vai falar aqui com vocês, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos fazer a obra de Deus. Então, Deus me tocou para fazer esse podcast para alcançar você. Eu não sei quem vai ouvir, o que Deus vai fazer, eu não sei de nada, eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que alguém vai ouvir. Ele vai mudar a vida, vai transformar a vida, vai curar enfermidades. Eu creio, Deus tem falado sobre curar enfermidades, tá? Ressuscitar mortos também. A palavra diz que quando você não está sem Deus, você não está vivo, você está sem Deus. Jesus fala em João 11, né? João 11, 24, 25, se você crê em mim que esteja morto, viverá. Se você vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele falou para Marta, para Maria, né? Quando foi antes de ressuscitar Lázaro. Ela, eu creio, nos últimos dias, não, vou ressuscitar Lázaro hoje. Aí ele chega no túmulo, João 11 fala sobre isso. Ele fala, Lázaro, sai para fora. Já estava morto há 3 dias, né? Já estava em estado de, né? E ele, por que ele falou Lázaro? Ele fala, mortos, sai para fora, vai sair todo mundo. Não, o negócio dele é com Lázaro, por quê? Ele era amigo de Lázaro e Lázaro também era amigo de Deus, amigo de Jesus. Então, Jesus não quer chamar você de servo, mas de amigo. Então, volte, porque Jesus quer te chamar de amigo. Espero que essa palavra te alcance, tá? Macaé teve um crescimento, falando de novo, demográfico muito grande e é tempo de pregar a palavra. Você, pastor, que está me ouvindo, tá? Fica aí meu telefone. Tem meu telefone no podcast? Aparece meu telefone? Não, né? Coloca, né? Vai colocar meu telefone, a minha amiga ali, a minha irmã, tá bom? Vai colocar o telefone, pastores que querem participar, liga para mim, por favor, tá bom? Tem alguns apóstolos que vão fazer, vai ter uma caminhada também para Jesus aí, vou chamar um apóstolo amigo meu, também para vir, para falar sobre essa caminhada que vai ter, para você ficar ciente. E vamos fazer a obra, vamos ver Deus fazer milagres, sinais, maravilhas, porque Deus quer curar, querido. Deus quer salvar. Jesus veio para salvar que estava perdido, amém? Então ele disse, a doutrina é Cristo, não tem outra, não tem outra possibilidade. Então desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerás aqui, ó. Efésios 5,14. Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Então, Jesus é a luz que ilumina todo mundo. Então, adiante, desperta por quê? Que dorme, levanta dentre os mortos. Quem está dormindo está dentro dos mortos. Mortos como? Fisicamente não, espiritualmente.
Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, né? Ele é a luz do mundo, ele é a porta, é sal da terra, ele é tudo. Então, sem Jesus, querido, ninguém pode chegar. Você acha que Deus vai enviar Jesus ou vai para a cruz porque ele é masoquista? Não. O sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado, amém? Então diz assim, Romanos 3, então conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais perto de nós do que quando cremos. Então, eu creio que pelos acontecimentos, tá, a volta de Jesus está muito perto. Você que vai me ouvir, Jesus está voltando. Ele só está voltando para quem? Ele está voltando para a sua igreja. Buscar aqueles que creem nele. Jesus só tem compromisso quem tem compromisso com ele. Em João 17, deixa eu abrir aqui João 17 para vocês terem uma ideia. Jesus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele, com quem crê nele, querido. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos em Jesus, que ele é o único caminho, nós somos selados pelo Espírito Santo. E quando nós somos selados, nós passamos o quê? Nós somos dele. O selo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então nós somos dele. Nós somos propriedade peculiar dele. Nós somos reis sacerdotes. Amém? Então nós passamos de João 1,11, diz assim, veio o que era o seu, né? E os seus não receberam. Quem foi que rejeitou? Os judeus. Mas todos a quanto receberam, João 11:12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós temos co-herdeiro com Cristo. Amém? Das promessas. Promessa aí é muita coisa para falar, tá? Então pegar aqui João para vocês aqui. Querido, ser filho de Deus não é criatura. Quem rejeita Jesus é criatura, não é filho, querido. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Muitas pessoas podem até discordar. A Bíblia é a palavra de estudo. Vê sobre a Bíblia. Como entrou a Bíblia em alguns países. O cara que foi queimado pelo rei por traduzir a Bíblia para a Inglaterra, o rei mandou queimar ele. Ele na fogueira pediu, Deus, abre os olhos do rei. 3 anos depois, o rei faz o quê? Manda imprimir a Bíblia na Inglaterra. Pô, o homem morreu e pediu pelo rei que o matou. Isso aí é tremendo, não é? É igual a gente, nós somos perseguidos na terra. Por que nós somos perseguidos? Porque o mundo já é maligno, nós somos perseguidos. Quando eu me converti, na minha família, meu Deus do céu, eu sofri pra caramba. E agora virou Bíblia, virou crente, vai dar dinheiro pro pastor, meu Deus do céu, eu ouvi muito isso. Mas eu entendo porque as pessoas não entendem, né? Ela diz que quando nós não cremos em Jesus, o véu está colocado na nossa frente. É um véu. Quando a gente aceita Jesus, o véu se rasga do alto a baixo. Por que do alto a baixo, de baixo para cima? Para dizer que é algo divino, a obra é divina. Jesus veio do Pai. Ele não veio de moto própria, ele não veio ele mesmo. Não, ele veio do Pai. O Pai enviou ele, né? Deixa eu ver aqui, João 17. Para a gente finalizar, né? Está quase na hora, né, irmã? Tem quanto tempo aí, por favor? Só um minutinho, tá, querido? Bota alguma coisa no chat, dá o seu like, por favor. E manda, e faz o favor para mim, tá? Vocês estão me ouvindo? Vocês vão me ouvir? Envia para as pessoas. Tem um programa em Macaé, Desperta Brasil, tá? Mas despertamento espiritual. Olha só o que ele diz aqui, ó, pra gente aqui, ó. Ele diz assim, ó, eu lhes dei a tua palavra, porque Jesus, tudo que ele falava, ele ouvia do Pai, tá? E o mundo os odiou, é o que eu estou falando, nós somos odiados. Quantas vezes eu fui chamado de maluco na rua? Aí, meu cunhado mesmo passava com minha irmã, que já foi, né, para o Senhor, que Deus salvou ela, eu fiz jejum de 12 dias, Deus foi para salvar toda a minha família, e eu creio que Deus já falou isso comigo. Aí, por exemplo, vai dizer aqui, eu lhes dei a sua palavra e o mundo os odiou. O mundo odeia crente, cara. Pessoas que não são de Deus, que estão no maligno, o mundo inteiro nos dá no maligno. Por que eu acho que o mundo odeia os crentes? Porque o mundo inteiro nos dá no maligno. Então o que Deus veio fazer? Tirar a gente das trevas. O maligno vive nas trevas, tirar das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus. Então a gente odeia a gente mesmo, é verdade.
Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Cristo, nós estamos na luz. Quem é a luz? Jesus. Eu tenho luz própria? Não. Eu estou na luz, que é Jesus. Não tem luz própria, ninguém tem luz própria. A luz que está na minha vida chama-se Jesus, amém? Ele é a luz que ilumina todo homem que crê nele. Ele diz assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Olha só, isso aqui é João 17, 14 para frente. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como Jesus falou para Pedro, tu és lavado pela palavra que vos tenho falado. Por isso que eu leio a Bíblia, a palavra me lava todo dia. 5 horas, 6 horas, a hora que eu acordo eu estou lendo a Bíblia, tá? É no mínimo 40 minutos, às vezes dá 1h30, dependendo, mas se Deus começar a falar, tem dia que eu estou... Gente, tem dia que eu estou arrasado, quero ler Bíblia de jeito nenhum, mas leio. Eu vim para cá hoje, só Deus sabe como, acredita nisso? Aí você olha, pô, o cara é firme, o cara tem uma fé. Fé eu tenho. Eu creio em Deus, eu creio mesmo. Mas você não imagina como que eu vim para cá hoje. Eu vim para cá arrebentado. Mas vim para cá porque a guerra para vir para cá para falar de Jesus para você é muito grande. E, inclusive você que é cristão que vai me ouvir, intercede por mim. Tá, queridos? Ora por mim e ora pelo Brasil. Nós vamos romper o Brasil, vai ter um avivamento, eu creio, algo muito grande, Deus vai fazer, o homem não vai fazer. A parte nossa é orar, tá? É pregar, é praticar a palavra, né? A pessoa olhar para a gente, né? Nós sermos sal e luz da terra, sermos parecidos com Jesus, o resto é com Deus, cara, e Deus faz. Amém? E diz assim, eu rogo somente por estes. Olha o que eu estou falando, eu rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está falando ali, antes dele ir para a cruz, ele começa a orar. Eu rogo por esses que o Senhor me deu, que são teus, e por aqueles que hão de crer em mim. Quem é esse que vão de crer em mim? 2000 anos depois, quantos creram em Jesus? Milhares de pessoas. No Brasil nós temos, sei lá, se eu botar aqui, 60 milhões de cristãos, eu chutei, chutômetro, né? Tem muita gente, nós estamos orando, cara. Imagina nós orando, como está o Brasil? Está ruim, né? Mas vai melhorar? Vai melhorar, tá bem? Nós cremos, eu creio. Agora, alguns homens, alguns discípulos, Jesus deu o poder, a autoridade para eles pregar o evangelho. Eles foram pregar, Jesus viu o demônio como um raio cai do céu. E eles se alegravam muito porque os demônios se submetiam a eles. Jesus falou com eles assim, olha, alegrai-vos antes por vosso nome estar escrito no livro da vida. Lembra que eu falei dos meus 11? Eu tenho 10 irmãos, comigo 11, 2 já se foram, salvos. Deus me falou há 4 anos atrás que ia salvar todos os meus irmãos, 12 dias de jejum. Eu não queria ir para o jejum, o bicho falou, Max, vou para o jejum, pastor e tal. Eu falei, não vou não, bicho, só se Deus confirmar. Fazer 12 de jejum não dá não. Aí Deus confirmou, e eu falei, puxa vida, Deus, vou ter que ir. Cara, eu não queria não, com sinceridade. Aí eu fui pro jejum. No 9º dia, falei, Deus, vou entregar, não aguento mais não. Eu já estava, é água e água de coco, né? E eu estava no 9º dia bem fraco, fisicamente. Aí eu falei, Deus, vou entregar. Fui lá embaixo, tomei um banho frio, no choveu, Deus falou comigo. Não, na volta, eu subindo a escada, ele falou comigo, não entrego Jesus, que eu vou salvar todos os seus irmãos. Tem preço isso, querido? Valeu a pena? Eu quero dizer que sem Deus, tudo é vão. Salmo 127 diz, se Deus não edificar, em vão trabalhos que edifica. Inútil será acordar de madrugada, comer o pão de dores, né? Então você pode ficar rico, milionário. Hoje é assim, até uns caras mais ricos hoje que alcançou 1 trilhão, foi aí o cara do foguete lá que deu ré. Falhou o nome dele agora, você me lembra aí, por favor? Bota no chat, por favor. E dá o like, manda like aí. E aí? Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então, a sua alma vale mais que o mundo inteiro, amém? A nossa alma vale mais que o mundo inteiro. E eu quero dizer para você que você que se afastou, você é filho, e o tempo de salvação, de decisão é hoje, tá? Volta pro Pai, amém? Deus te abençoe, eu agradeço, tá? Vê meu telefone, pastor em Macaé,
tá? Para estarmos juntos aqui, tá? Pregando o Evangelho, você dando seu testemunho, tá? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, obrigado, em nome de Jesus. Deixa eu orar primeiro, antes de terminar, só um minutinho. Pai, nós te damos graça por esse momento, por esse privilégio de pregar a tua palavra, Deus. Essa palavra poderosa que foi criada todas as coisas. Toda pessoa que me ouvir do outro lado, decreto, ela vai receber milagre, vai receber cura, vai receber salvação, vai receber vida eterna. Eu creio no poder da tua palavra. E a palavra diz que ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoa. Então, Pai, abençoa as pessoas, que ela receba a tua palavra, que tudo aquilo que não provém de ti sejam arrancadas, toda maldição hereditária, toda obra do inferno, nenhuma arma que se levantar venha prosperar na vida de ninguém que está ouvindo a tua palavra, te entregando a ti, Pai. Eu oro por cada um que está ouvindo a tua palavra e oro pela igreja no Brasil. Toma a tua igreja no Brasil com poder e autoridade, Senhor. Nós viemos ganhar essa nação para Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Galera, muito obrigado. Deus abençoe. Estamos juntos com Cristo. Amém? Um beijo no coração de todos. Amém. Obrigado, tá? Desperta, Brasil.